Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu estou aqui para te ajudar a investir, proteger e também rentabilizar no mercado mais promissor de todos os tempos. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar coisas importantes que você precisa saber nesse momento de mercado. Todo mundo falando sobre o Bitcoin e muitos de vocês estão com dúvidas no que fazer agora. Devo comprar mais? Quais ativos? Qual narrativa eu devo aportar mais? Fica comigo até o final desse vídeo, porque o nosso conteúdo começa depois da vinheta. Pessoal, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora são alguns dados muito relevantes que eu queria apresentar para vocês de uma forma bem simplificada aqui mesmo, tá? Então tô puxando aqui na minha tela, hoje mais cedo eu fiz essa análise com a nossa comunidade, inclusive se você quiser participar da comunidade, existe um link aqui abaixo, tá? Do nosso vídeo, aonde você pode se inscrever nessa comunidade 100% gratuita, onde eu compartilho a minha visão sobre o que está acontecendo com o mercado e por isso você vai conseguir se antecipar aos movimentos de mercado, tá bom? O primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte: nós temos então o gráfico do Bitcoin formando um padrão que nós conhecemos como um padrão de triângulo simétrico, tá? O triângulo simétrico, a preferência de um rompimento dele é o movimento de origem, ou seja, se tá vindo de baixo, a preferência é que rompa para cima. De forma assim meio descomplicada, o que a gente tem aqui é que sempre o preço ele vai se mover em três fases: impulsão, acumulação e depois impulsão. Então, esse triângulo simétrico nada mais é que uma acumulação do preço, onde existem compradores e vendedores brigando por aquela região de preço, tá? É como se a oferta e a demanda encontrassem um equilíbrio naquele momento e quanto maior ali a força de inflexão, né, ou seja, esse preço ele vai afunilando, né, até uma ponta, maior é a explosão para um dos lados. E o triângulo simétrico ou o triângulo ascendente ou descendente, ele pode nos dar uma direção e uma previsão de antecipação de para onde o preço vai, tá? Então, nesse caso aqui, o Bitcoin respeitou muito bem esse triângulo simétrico e nós estamos caminhando para o 100K. Beleza? Inclusive, recentemente eu fiz uma live lá com o pessoal da Coinext e eu falei a respeito desse movimento que eu estava esperando. O Bitcoin poderia dar uma agulhada no 100K e depois a gente teria uma correção, tá? Para confluir com essa visão de que nós teremos uma correção muito em breve, os dados mais relevantes para mim no momento é o sentimento do mercado, que nós estamos em extrema ganância, né? Nós estamos superando aí os 80 pontos, se aproximando dos 90 pontos, e isso mostra pra gente que no passado, né, anteriormente, quando nós atingimos esses níveis e ficamos por muito tempo, nós antecipamos então aí um movimento de queda, tá, do mercado. Então, eu não gostaria, né, de não ter caixa, por exemplo, para aproveitar o que está por vir, tá? Porque provavelmente o preço do Bitcoin, sim, ele vai acabar corrigindo em algum momento. E o que me deixa ainda um pouco mais com esse pensamento de que nós estamos prestes a fazer uma correção é que o long short ratio, né, que é um indicador que mede a razão entre os compradores e os vendedores, está nos mostrando que há dias, né, desde 11 de novembro aqui, nós tínhamos mais vendedores do que compradores. E no dia de hoje, quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, nós temos o long short superando, né, tendo uma alta ali que supera 1 ponto no long short rate. Significa que agora nós temos mais compradores do que vendedores. E se há muito otimismo, né, confluindo com aqui a análise de sentimento do mercado, é claro que o preço ele vai fazer ao contrário. Por quê? Porque a maioria sempre está errada historicamente. E o que nós temos no interesse aberto de futuros do Bitcoin na bolsa em dólares é que nós estamos superando as máximas históricas atrás de máximas históricas no Open Interest, tá bom? Isso significa que tem muito volume, muito interesse no mercado de cripto nesse momento, especialmente institucional. Só que à medida que nós temos o long short ratio e o Open Interest, nós conseguimos uma confluência bem interessante. Quando nós temos o long short ratio caindo, ou seja, aumentando o número de vendedores, especuladores de venda, e o Open Interest subindo, nós temos instituições comprando e empurrando o preço para cima com o volume, tá? Quando nós temos os dois gráficos, o long short ratio e o Open Interest subindo, nós temos as instituições continuando abrindo as suas posições, mas agora, nesse momento, como nós temos aqui esse movimento contrário, o interesse das instituições é liquidar o varejo, ou seja,
seja, podemos ter um movimento inverso muito em breve, tá bom? No gráfico de liquidações totais, o que a gente vê quando a gente puxa o gráfico desde o dia 6 do 11, né, 6 de novembro, a gente vê liquidações para os dois lados, mas majoritariamente para os compradores, tá? Isso significa que nós estamos tendo, né, um mercado muito otimista, conforme eu já falei para vocês, e à medida que a gente vai recuando o preço um pouco, quando a gente tem aquelas quedas um pouco pontuais, né, quedas de 5%, 6% no dia, nós temos muita liquidação, tá? Isso significa que tem uma boa grana abaixo do preço nesse momento e provavelmente o mercado vai empurrar o preço para essas regiões para liquidar para a barreira ali, essas piscinas de liquidez que estão sendo formadas, tá? Agora, uma coisa é importante destacar. Eu acredito muito que nós estamos nos aproximando de um movimento de queda, tá? Agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, quando o Bitcoin ele se aproxima mais do 100k, mais fica arriscado entrar comprado no mercado agora. Por quê? Porque 100 mil dólares era o target de muita gente em 2021. Provavelmente os 100 mil dólares ainda resista basicamente a resistência psicológica do mercado nesse momento. Isso não quer dizer que o mercado ele não vá continuar subindo nos próximos meses, tá? Porque tecnicamente, quando a gente pega, depois eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês sobre os dias em que o Bitcoin fica em alta após o halving, nós temos a certeza de que está muito cedo ainda para o mercado começar a virar de bull, né, de mercado de alta para o mercado de queda. Historicamente, isso está muito distante ainda de acontecer. Porém, nós temos essa resistência psicológica nos 100 mil dólares. Então, qual é o movimento que eu espero? Eu já esperava esse movimento aqui até os 98 mil dólares, depois do rompimento dessa acumulação, mas provavelmente o que a gente vai ver vai ser um movimento de ir até os 100 mil dólares. Há muitas pessoas que estão com target aqui nessa região, com certeza e provavelmente vão realizar lucros. Isso vai gerar uma certa dúvida no mercado se nós atingimos ou não de fato o topo do mercado e o preço pode cair, tá? Agora, quanto o preço do mercado pode cair é realmente uma dúvida que é muito difícil de ser respondida. Mas nós temos, por exemplo, né, o indicador RSI, que é o índice de força relativa, que nesse momento ele está acabando de entrar no sobrecomprado. Isso significa que o preço ele vai precisar esfriar esse indicador. Normalmente, numa tendência de alta, o RSI ele precisa caminhar entre os 70 entre os 50. Se ele romper essa região do 50 aqui, dos 50 pontos do RSI, provavelmente nós entraríamos numa mini tendência de baixa, tá? Então, o que eu considero aqui nesse momento? Primeiro, se nós viermos até essa região dos 50 aqui, seria super saudável para o mercado, tá? E então nós teríamos uma queda menor. Se nós passarmos dessa região dos 50 pontos do RSI, nós teremos um movimento de queda maior. Agora, como que eu consigo ter uma visão do que pode acontecer? Primeira coisa, eu traço uma POC, que seria o volume, né? Só que agora na horizontal, para entender quais são os pontos de controle aqui dessa última pernada de alta, aonde foi que gerou mais volume e provavelmente nessas regiões é onde o preço pode vir a buscar. E quando nós vemos aqui então a quantidade de volumes, o que nós temos é que a região que entre os 73 mil dólares e a região dos 77 mil dólares pode ser uma região que o preço pode voltar a buscar. Perfeito? E se o preço atingir essa região, seria talvez uma das maiores oportunidades que nós teríamos antes de ter a última pernada, que é a pernada onde nós temos o mercado muito irracional e criptoativos alternativos ao Bitcoin, as famosas altcoins, podem subir muito, tá? Agora, isso seria num cenário mais complicado aqui no RSI, né? O preço de fato, voltando aqui para a casa dos 50 pontos ou abaixo disso, mas se a gente puder, né, ter um movimento um pouco mais
tranquilo, que é o que eu acho que vai acontecer, a gente pode traçar uma Fibonacci, né, até a casa dos 100 mil dólares aqui, que é onde eu acredito que o Bitcoin possa de fato ter essa retração, então, e aí a gente vai ver que existem duas regiões aqui, basicamente divididas pelo RSI. A região do 0 até o 0,50, ou seja, 50% ali de retração de um movimento impulsivo, e nós temos a região do 0,50 até o 1, que seria ali a pernada toda, 100% da pernada, tá? Agora, as regiões aonde o preço tende a reagir de uma forma mais intensa é a região entre os 0,50 e o 0,786, tá? Então, o que eu acredito que pode acontecer? O preço, sim, ele pode vir aqui na casa dos 100 mil dólares, pode recuar aqui e consumir toda a liquidez que foi deixada aqui abaixo dos compradores, estopar essa galera aqui, tá? Compradaça aqui. Vir aqui embaixo, buscar também um pouco de liquidez aqui na casa dos 84 mil dólares até a casa dos 72 mil dólares e depois voltar a subir para romper esse topo aqui dos 100 mil dólares, tá bom? Agora, por que eu acredito tanto que isso pode ser uma ótima oportunidade para entrar comprado? O primeiro gráfico que eu trago para vocês é o MVRV, que em todas as ocasiões, né, 100% das vezes aqui, foi muito útil, né, nos topos, para descobrir topos aí do mercado, tá? Esse gráfico aqui, basicamente, ele mostra para você qual é o bom momento de compra e qual é o bom momento de venda, tá? Ele conflui muito com os topos e fundos do mercado, e nesse momento, o MVRV ele está na casa dos 3,08 pontos, tá? E normalmente, né, como a gente tem aqui um histórico para trás, acima de 7 pontos já é uma região onde provavelmente nós teremos ali movimentos mais expressivos de queda, podendo ocasionar um bear market, tá? Então, se você for bom de conta aí, você vai perceber que de 3 para 7, nós ainda temos um bom espaço, tá? Em números nominais aí dentro da pontuação aqui do MVRV, tá? Isso significa que nós estamos praticamente na metade do movimento de impulsão. E essa parada no 100K é super saudável para que a gente possa ter um movimento de correção e depois as pessoas comprarem ali, né? As instituições acabarem comprando e a gente impulsionar isso para mais longe. E quando a gente pega, por exemplo, o Stock to Flow Model, que é o modelo, né, aí de visualizar, né, os ciclos de mercado com as cores, o que a gente vê é que a gente está entrando sim nesse momento de maior impulsão, aonde o mercado tende a ser mais irracional, beleza? Um outro dado muito interessante também, que agora no interesse, né, por buscas lá no Google, né, o Google Trends, ele mostra que a gente está superando aí as máximas, né, do Google Trends na palavra Bitcoin, tá? Isso também me mostra que o varejo está começando a entrar no mercado com muita força. Outra coisa que ainda me diz que o mercado está numa pernada de alta saudável é esse gráfico aqui, que é o gráfico completo do Bitcoin, onde eu trago para vocês, basicamente, os dias, né, em que o Bitcoin fica em alta após o halving. Então, aqui no primeiro halving, nós temos 335 dias de alta após o halving. Depois, no segundo halving, nós temos 487 dias de alta após o halving. Depois, no terceiro halving, nós temos 487 dias de alta após o halving até o seu topo histórico, tá? E agora, nós ainda nem chegamos na metade dos 487 dias desse movimento. Então, o que eu acredito muito? Que nós poderemos ter ainda mais espaço para alcançar níveis maiores de preço, tá? Isso também confluindo com algumas expectativas macroeconômicas, como por exemplo, nós temos ali o Trump com um plano de governo full cripto, né? Basicamente ele assumiu esse arquétipo aí dos bitcoiners e está aplicando toda a sua energia para que isso de fato seja efetivado, né? Como por exemplo, transformar o Bitcoin em uma reserva estratégica do Estados Unidos, tá? Então, o que eu acredito é que nós teremos um movimento muito, mas muito impulsivo ainda de alta
até o final desses 487 dias. Agora, queria destacar uma coisa para vocês. Nós estamos em um tipo de ciclo do mercado muito diferente dos outros. E eu te digo por quê. Nós atingimos a all-time high antes do halving dessa vez. E isso não tinha acontecido antes em nenhum outro ciclo. O que eu quero dizer com isso? O ciclo de mercado está mais adiantado, está à frente do seu tempo. Então eu não esperaria, né, que nós atingíssemos então esses 487 dias em ponto para começar a vender os meus ativos. Tudo vai depender de como o mercado vai performar e isso vai fazer com que eu venda mais ou venda menos. Porém, eu não esperarei os 488 dias, 487 dias para começar a realizar lucros com mais consistência, porque eu acredito que como o mercado ele está se antecipando, está muito mais ansioso, mais sensível, eu vou me antecipar também nas realizações para não acontecer o que aconteceu comigo no último ciclo, que foi ficar aguardando 100k e não chegar nunca, tá bom? E agora que vem a cerejinha do bolo, que eu vou te mostrar o que eu vou fazer com os meus ativos. Mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos e também deixa o seu like para esse vídeo ser recomendado para outras pessoas também. E se ficar alguma dúvida até o final desse vídeo, deixe seus comentários que eu respondo 100% deles. Agora, pessoal, tem um movimento que eu vou fazer na minha carteira, eu vou fazer um rebalanceamento da minha carteira geral e eu queria compartilhar isso com vocês porque eu queria que ficasse gravado aqui, ó. Tô gravando no dia 21/11/2024 e eu vivi no ciclo passado algo que foi bem estranho, na verdade, porque era meu primeiro ciclo, mas agora com muito mais bagagem eu consigo dizer com propriedade algumas coisas que acontecem no mercado que são basicamente ilógicas, tá? Não tem lógica em algumas coisas. Por exemplo, a narrativa de inteligência artificial é uma narrativa que, para nós, investidores de cripto especialistas, era uma narrativa muito clara, muito fácil de explicar e que provavelmente o varejo poderia vir a comprar esse tipo, né, de moeda, dessa narrativa em específica, dessa categoria de criptomoedas, com esses projetos específicos, porque eram projetos que estavam no hype, tá? E quanto mais hype, quanto mais catalisador, quanto mais informação nós temos sobre um determinado mercado, ou ele é mais fácil de explicar, ou ele traz alguma inovação tecnológica, nós temos mais atenção e então mais dinheiro. Se tem mais dinheiro, maior será a performance daquele ativo, perfeito? Isso é o que nós esperávamos que iria acontecer com o metaverso no ano de 2021, 2022, quando nós iniciamos o ciclo passado, tá? O que aconteceu com o metaverso, né, que nós acreditávamos que aquele ciclo ia ser o maior ciclo de metaverso do mundo, é que o mercado de metaverso flopou, simplesmente flopou. E muito do meu passivo, vamos dizer assim, dos meus prejuízos no mercado de cripto foi por conta dessa narrativa que parecia ser muito boa, parecia ser muito simples de explicar para as pessoas e no fim das contas ela acabou trazendo prejuízo mais do que lucro, tá? O que eu enxergo de inteligência artificial é que nós não temos as mesmas barreiras de entrada, nós não estamos falando do mesmo produto, nós estamos falando de algo que já é uma realidade na vida das pessoas, que é a inteligência artificial, mas eu estou tomando muito cuidado por um único motivo, porque não adianta você fazer a sua melhor análise, você estudar os fundamentos do ativo, se aquele ativo ele não atrair atenção, infelizmente ele não vai subir, porque é o dinheiro que faz ele subir, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês aqui agora é algo extremamente importante. Repare como o market cap do ecossistema de Solana, não sendo puramente de inteligência artificial, mas todo o ecossistema de Solana tem crescido muito em market cap, tá? É claro, você deve pensar assim, bom, a Solana é um dos ecossistemas, né, Layer 1, que mais cresce e tudo mais, mas quando você olha para o market cap e volume também da narrativa de inteligência artificial isolada, sendo tanto no ecossistema de Solana, no ecossistema de Ethereum, entre tantos outros ecossistemas que nós temos aí, Layer 1, nós temos uma coisa, né, que é o volume aqui embaixo e nós temos o verdinho que seria o market cap subindo e aqui no eixo vertical nós temos o número por trilhão de reais, tá? E aí o que acontece? Quando nós temos aqui, ó, o primeiro volume massivo no ecossistema de Solana, nós temos o preço representando bem. Depois nós tivemos todo aquele momento lateral, né, do mercado, inclusive o Bitcoin, depois rompeu. Quando entrou muito volume, o ecossistema de Solana disparou, tá? Agora,
nós temos esse movimento em IA acontecendo da primeira vez, então nós temos aqui um baita movimento de expressividade. Depois nós tínhamos o market cap lateralizado e aqui na inteligência artificial nós temos ele em queda. E agora nós temos muito volume e nós estamos no 0 a 0 desde o primeiro movimento. Então, o que eu tenho observado é que inteligência artificial é uma narrativa muito parecida em questão de captura de valor, muito parecida com a narrativa de metaverso, tá? Eu não estou falando do projeto, não estou falando de nada, estou falando de volume, de gráficos e atenção, e dinheiro entrando dentro dos projetos, tá? Então, o que eu enxergo é que não dá mais para tolerar esse tipo de performance, né? Se o ativo está performando menos que o Bitcoin, não faz sentido você correr o risco de um ativo que tem mais risco que o Bitcoin para performar menos. Não faz nenhum sentido. Então, o que eu vou fazer a partir de agora, tá? Eu estarei trocando alguns ativos da minha carteira, pelo menos 50% de uma vez só, de inteligência artificial para outras narrativas, tá? Principalmente em DeFi, né? E especificamente DeFi no ecossistema de Solana, tá? Porque para mim, na minha opinião, quando nós passarmos para a terceira fase, que é uma fase onde as altcoins elas recebem muito capital saindo do Bitcoin, saindo do Ethereum, quando a dominância do Bitcoin começa a cair, eu acredito que Solana pode se beneficiar muito por isso, tá? Principalmente pelo seu pedido de ETF, que pode ser aprovado, pode andar mais rápido, inclusive, quando o Trump assumir, né? Nós teremos um tempo hábil aí, né, de adaptação da nova presidente da SEC que vai assumir aí, e nós teremos aprovações mais rápidas aí de ETFs e de criptomoedas, muito que provavelmente, tá? E Solana está com pedido ativo nesse momento, né, enviando documentos, etc, e pode ser aprovado em breve. Então eu vejo toda essa tensão em Solana, não só isso também, né, como nós temos ali no Google Trends, um dos principais termos pesquisados no Google Trends é Solana também, junto com Bitcoin ali. Então eu vejo que todo o ecossistema de Solana pode ser muito beneficiado por toda essa tensão que está sendo gerada, beleza? Então é isso que eu vou fazer na minha carteira e espero que você não se mova apenas por aquilo que eu tô falando, mas que você tenha entendido por que eu tomei essa decisão, beleza? Espero ter te ajudado, até o próximo vídeo e bons investimentos.